eu vou ser redundante naquilo que eu falei. Eu acho que talvez pela primeira vez, em vez de você pensar em meta de resultado, você pensar em meta de padrão de comportamento. Cara, eu não vou prometer mais nada, eu já prometi muito. Então eu não vou prometer mais quantos quilos eu vou perder. Mas eu vou prometer publicamente quantos treinos eu vou fazer, quantos quilos eu vou perder, quantas vezes eu vou deixar de farrear e guardar esse dinheiro, quantas vezes eu vou honrar dentro do meu trabalho que gere saving financeiro para mim, ou quantas leituras eu farei, quantos estudos eu farei para conseguir criar um mecanismo para eu fugir desse ciclo ruim que eu estou convivendo hoje, que infelizmente eu ainda dependo dele. Criar meta de padrão de comportamento, para que você consiga, dentro desse padrão de comportamento, começar a colher resultados que até então ainda não são satisfatórios para você. Não tenho bons resultados com o meu corpo, não tenho bons resultados com a operação financeira que eu tenho, minha carreira está rodando em círculo, então fazer isso. Na onde? Naquilo que você tem afinidade. Renato, não gosto de empurrar peso, puxar peso. Cara, tem um amigo meu que adora jogar tênis. Tem amigo meu, por exemplo, que adora correr. Tem cara que pira de correr. Procura algo que você tenha afinidade. Eu gosto. Procura algo que você tenha afinidade com o teu trabalho, com a tua carreira, alguma coisa que você olhe e fala, cara, eu queria ser isso aqui, ó. Isso eu queria ser. Não tenho condição hoje de bancar uma faculdade nessa área, mas eu vou começar a estudar e entender uma coisa importante também. Que nós falamos aqui. Se veja lá. Uhum. Falando novamente sobre concursos públicos, por exemplo, eu tinha um amigo meu, personal trainer. O sonho dele era ser policial. O sonho dele era ser policial, desde moleque. Ou ele estava dando aula, ou em intervalo de aula ele estava estudando sozinho. Ele não tinha grana, não fez cursinho, não fez nada. Resultado. Passou, cara. Ele se via lá, ele já assistia os conteúdos, ele já falava, ele brincava com a gente. Renatão, você não entendeu, cara, eu já passei, cara, isso é uma questão de tempo. Se ver lá, que é um ponto muito positivo que o atleta tem, né? Um atleta sempre acha que ele um dia vai ser o campeão mundial, que um dia ele vai vencer. Se ele é um atleta olímpico, um dia ele vai ter a medalha olímpica. E por que ele é o cara que mais bota fé nele? Porque como é que ele vai acordar às 5:30 da manhã, fazer 8 horas de treino? Se for um atleta que depende de dieta, como um atleta de MMA que tem que perder 15, 20 quilos, ficar 30 dias comendo frango e salada para perder 15 quilos. Como é que ele vai suportar tamanho desconforto se ele já não se vê lá? Para ele é o campeão e acabou, não tem plano B. Então, sem plano B em 2026, é o seu ano, não tem plano B. Meu plano é ser esse ano o ano da minha vida. E construir uma meta de padrão de comportamento para que 2026 seja seu ano. E esteja preparado para o desconforto. Uhum. Vai. Então, vamos começar a tirar um pouquinho da vida tudo aquilo que traz prazer momentâneo, essa dopamina rápida, entendendo que o rolê é um pouquinho mais tarde. Preciso de um pouquinho mais de prazo para colher os frutos das atitudes imediatas que eu vou tomar. Eu acho que é isso, cara. Precisa ter um pouco de fé, né? A gente precisa ter um pouco de fé. Eu sou atleta, eu quero chegar lá. Eu tenho fé de que eu vou chegar. Porque se você não acreditar, cara, você não vai chegar. Uhum. Um detalhe que eu colocaria como muito importante. Toma cuidado com as desculpas. Toma muito cuidado em você não criar muita desculpa, porque a vida é difícil para muita gente. Como o Cariani falou, cara, tem gente que não tem a mesma condição de vida que a gente. Aliás, acho que a grande maioria não faz parte dessa bolha. Quando a gente olha a estatística Brasil, você sabe melhor que ninguém, né, Perini? Então, cara, a realidade das pessoas é uma realidade difícil. Mas se você se apegar a isso, se você achar que pelo fato de você não ter dinheiro, não ter um carro, não ter uma casa, você não tem condição de sair dali, você não vai sair. Uhum. Isso é uma desculpa. Aqui a gente tem que ser duro. Eu não conheço a sua realidade, eu nunca vivi o que você viveu, mas eu sei que se você se der desculpa, você não vai sair de onde você está. Elimine as desculpas da sua vida. Lembra que para você
se mover, você tem que estar positivo, você tem que estar energeticamente legal. Então, você vai ter que incorporar alguma coisa para te treinar, para você ficar mais forte. Esse caminho da transformação, ele passa pelo corpo. O corpo, ele vai transformar a sua mente. E uma mente forte, você vai enfrentar as dificuldades. Você vai pegar o ônibus, você vai passar calor, você às vezes vai ter dificuldade para pagar uma conta ou outra, mas você não vai desistir. Por quê? Porque você tem fé. E nesse momento eu falo assim, tá ruim sua vida? Então, pega toda essa raiva e canaliza para algo bom. Não aceite mais viver essa vida que você está vivendo, para você ter força para sair dali. Porque enquanto tá tudo bem, sabe? Eu não gosto de gente que fala que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tô feliz. Porque quando tá tudo bem, cara, não tem nada para mudar. A vida tem que estar desconfortável em alguns momentos para você falar assim, chega, eu não aguento mais isso daqui, eu quero mudar. Não aguento mais meu peso, não aguento mais minha condição física, não aguento mais ser do jeito que eu sou, vou mudar. É a raiva que te move? Então usa a raiva para te mover. Só não deixa te afundar. Porque quando você canaliza isso para o lugar errado, ela te coloca num lugar negativo, onde você não vai ter energia para sair. Então não se contamina dessas coisas. Cuidado com as desculpas. Disciplina e construção de força vai te ajudar cada vez mais a passar pela turbulência da vida, que é perene. Sempre existe. Você estando no topo financeiramente ou você estando pobre, vai ter problema. A gente olha a vitrine e a gente acha que é todo mundo bonito, feliz e que não tem problema. Todo mundo tem problema, não importa onde você esteja, também, constante da vida. Por isso a gente não busca segurança, a gente busca ficar forte porque os problemas vão ficar menores diante de um olho mais treinado, né? Muito bom. Para isso, eu gosto de uma ferramenta que eu esqueci. A gente sempre fala nessa estratégia aqui do primeiro podcast do ano, que é estabelecer uma palavra para que você consiga... essa palavra vai guiar todas as suas pequenas e grandes decisões do ano. Então, você pensa em uma palavra que pode te ajudar a tomar essas decisões. E aí, sempre que vier alguma coisa, você pensa nessa palavra. Então, por muito tempo, eu tinha uma palavra, há uns, talvez 7 anos atrás, que foi uma palavra que mudou muita coisa da nossa vida, que foi networking. Eu lembro que a gente já estava na internet, a gente tinha... já estava ganhando um dinheiro, já estava rodando bastante coisa, mas a gente não tinha muito envolvimento com as pessoas, porque a gente tinha preguiça. A gente não aceitava nenhum café, a gente não tinha amizade, a gente não falava. E naquele ano, eu coloquei a palavra networking como a minha palavra do ano. Então, toda vez que alguém me convidava para alguma coisa... Foi a minha também, né? Foi a do Bruno também. Sempre que alguém me convidava para alguma coisa, eu aceitava, eu ia nas festas, eu ia nos eventos, e isso realmente mudou. Foi depois disso que o Bruno se tornou sócio do Grupo Primo, foi depois disso que eu tive várias parcerias que mudaram a minha carreira como influenciadora, foi depois disso que eu consegui lançar o Materializa, porque eu conheci pessoas que me ajudaram a alcançar. E essa palavra foi por uns 3 anos, a nossa palavra, digamos. Aí depois teve organização, ou era algo como organização ou estratégia, que eu queria foco, e aí também foi uma palavra que me ajudou muito. Esse ano eu decidi hoje, eu tava lá em casa pensando, falei, cara, eu não consegui decidir a minha palavra, e vai ser constância. Porque eu já tenho algumas coisas que eu quero fazer, são poucas coisas, que ela escolhe bem também, por isso que acaba sendo a minha. A tua também vai ser, você decidiu agora. Eu decidi agora. Encaixa muito, pô, o que eu quero fazer. Perini, tá dando certo, cara, continua, tem funcionado, porra. Então eu sempre escolho uma palavra, e aí, por exemplo, se alguém se alguém me mandar uma mensagem agora, Malu, você quer abrir uma marca de óculos comigo hoje? Eu vou pensar, isso vai fazer com que eu tenha constância nos meus objetivos? Não, porque nos meus objetivos não tem abrir uma nova marca de óculos esse ano. Não tem, então, provavelmente a minha resposta vai ser não. E isso vai fazer com que você consiga tomar suas decisões de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Então, se você quiser, escolha uma palavra, mas pensa direitinho. Conversa com o ChatGPT, pensa nos seus objetivos, coloca lá para ele. Passa alguns dias matutando sobre isso, porque geralmente ajuda bastante. Por isso que a minha palavra, eu fiquei, desde ontem que eu tava pensando, porque eu falei, tem que falar isso no podcast. Então fica aí de tarefa de casa para vocês, além das metas que vocês querem estabelecer,
para que vocês consigam alcançar a pessoa que vocês querem ser no final do ano. Então pensa aí nesse período de 52 semanas, estabeleça também uma palavra para guiar esses objetivos.